Olá, pessoal. Então, nós vamos dar continuidade a mais um tópico de matemática financeira, que é fator de atualização. Compreender o que é, como aplicar, em que situações a gente utiliza esse conceito. Então, vamos lá. O que é fator de atualização? Que a gente vai chamar aqui de F. É a razão entre dois valores de uma grandeza em tempos diferentes, passado, presente ou futuro. Então, quando ele fala em razão, a gente fala na divisão entre dois valores que estão em uma mesma grandeza, certo? Só que em tempos diferentes. Vamos compreender um pouquinho melhor isso com um exemplo. Então, aqui temos o seguinte: uma mercadoria custava R$60 e passou a custar R$63. Qual é o fator de atualização dessa operação? Então, vejam que houve um aumento, não é? De 60 para 63. E a gente viu que o fator de atualização é a razão entre dois valores de uma grandeza em tempos diferentes. Então, nós temos aqui 60 e nós temos 63, tá? Onde esse 60 aqui seria o valor velho e esse aqui, 63, seria o valor novo, ok? Então, se aqui é o valor velho, vou chamar de VV aqui, opa, e esse aqui é o valor novo, o que é o fator de atualização? É dividir o valor novo pelo valor velho e o resultado disso é o fator que a gente está em busca, tá? Então, aqui ficaria o seguinte: F vai ser igual a 63 sobre 60, dividindo isso dá 1,05. Lembre que toda vez que nós fazemos a razão entre dois valores, nós descobrimos quanto por cento daquele valor o de cima é. Então, por exemplo, aqui 63 sobre 60 deu 1,05, que em porcentagem é 105%. Ou seja, eu posso dizer que 63 ele é 105% de 60. Questiona como assim 105? Justamente, 63 ele é maior que 60. Então, isso significa que 60 é o meu 100%. E o 3, que foi o que aumentou, é que é o meu 5%. Então, quando eu junto isso aqui, ó, então eu vou ter 63, que é 105% de quem? De 60. Ok? E meu fator de atualização aqui é dado em número, que é 1,05, tá? Então, quando eu quero saber o fator de atualização entre duas grandezas, é só dividir uma pela outra. A interpretação disso também é a seguinte: eu posso dizer que 63 ele é 5% maior que 60. Então, toda vez que o meu fator de atualização aqui dá um número maior que 1, certo? Significa que o de cima, o numerador, é maior do que o de baixo. E, consequentemente, eu vou ter como dizer quantos por cento de cima é maior que o de baixo. Ok? Que seria meu valor novo e meu valor velho. Vamos olhar para esse problema sobre uma outra perspectiva, para a gente compreender um pouco melhor o que vai vir pela frente. Vamos supor aqui que uma mercadoria custa R$60 e ela teve um aumento de 5%, certo? De quanto será o preço dessa mercadoria após esse aumento? Nós temos várias formas de resolver esse problema, inclusive vocês já fizeram problemas relacionados à porcentagem com isso aí. Vamos tentar fazer para que a gente compreenda um pouco melhor essa ideia de fator de atualização. Vejam que o valor de R$60 é meu valor velho e ele vai passar a ser um valor novo, que vai ser acrescentado de 5%. Um aumento de 5% significa que o valor novo que eu vou ter ele vai ser os R$60, que é meu 100%, acrescentado de 5%. Ou seja, o meu valor novo, que é esse valorzinho aqui, ele é 105%. De quem? De 60, que é meu valor velho. Então, para eu achar esse valor novo, esse valor atualizado aqui, eu vou pegar 60, como eu vou calcular 105% de 60,
significa que eu posso pegar 105%, a mesma coisa de 105 sobre 100, que é 1,05 vezes 60. Então, observe que eu peguei o meu valor velho e multipliquei, ou valor inicial, que a gente pode chamar também de valor inicial, e multipliquei pelo fator de atualização aqui, que é 1,05, já que vai haver um aumento de 5%. E esse 100% aqui, vejam, esse 1,05, o que é que ele é? Ele é os 100% mais 5. 100%, lembra que é 100 sobre 100? Isso é 1. 5% é 5 sobre 100, que é 0,05. Então, quando eu junto esses dois aqui, vai ficar 1,05, que é justamente a taxa aqui. Você pode se questionar, mas professora, para que eu preciso saber disso? A gente vai ver mais lá na frente que quando há um aumento, há aumentos sucessivos, o fator de atualização, para encontrar o valor do fator de atualização, é só acrescentar 1 mais a taxa percentual, certo? Que é o que a gente está fazendo aqui, 1,05 vezes 60, tá? Que no caso vai dar os R$63. Então, se eu quero saber qual é o preço de uma mercadoria após um aumento percentual, basta pegar o valor anterior da mercadoria e multiplicar por 100 mais a taxa percentual. E aí eu transformo ela em decimal e faço o procedimento. Já acho direto o valor acrescentado da taxa, que no caso aqui é 5%. Ok? Mais na frente a gente vai falar mais um pouco sobre isso para vocês poderem compreender melhor. Vamos para o segundo exemplo. Uma mercadoria que custava R$50 passou a custar 45. Qual o fator de atualização dessa operação? Então, novamente, um valor passou a custar outro, uma mercadoria que era de um valor passou a custar outro valor. Houve uma atualização. Só que nesse caso aqui, de 50 ela passou para 45, ou seja, houve um desconto, né? E o meu valor velho, aqui é 50, meu valor velho, e o meu valor novo é 45, porque foi o que ela passou a custar. Então, como ele está pedindo o fator de atualização, vai ser o valor novo dividido pelo valor velho. E aí, quando eu divido 45 por 50, isso dá 0,9, que quer dizer o quê? Que 45 é 90% de 50. Desculpa, aqui está 60, mas aqui é 50, tá? Então, 45 é 90% de 50. Ou isso também pode ser interpretado como que 45 é 10% menor que 50. Opa, aqui tá errado, mas vamos consertar. Então, 45 ele é 10% menor que 50, tá? Então, essa forma de calcular o fator de atualização de um valor para outro me indica essas informações aqui, certo? Vamos também olhar isso aqui sobre uma outra ótica. Vamos lá. Eu tenho R$50 de um produto e foi dado agora um desconto de 10%. Quem vai ser meu valor novo? O meu valor novo vai ser os R$50, que é os 100%, menos os 10%, que é o desconto. Ou seja, o valor novo vai ser 90%. Só que 90% de quem? Dos 50 que eram antes. Então, o valor novo é 90% do que era antes, certo? Então, 90% de 50. Então, como a gente sabe, esse DI vai ser trocado por vezes, 90% transformando em decimal fica 0,9 ou 0,90, que é a mesma coisa, vezes 50, que vai dar, 45. Então, quando eu multiplico 50 por 0,9, eu já acho direto o valor com desconto. Eu não preciso ir para vários cálculos, eu não preciso calcular primeiro 10% de 50, depois fazer a subtração. Eu já posso fazer esse valor direto, certo? Ou seja, esse 0,9 aqui é o meu fator de atualização. Por que fator? Fator em matemática são as parcelas da multiplicação. Então, 0,9 é por quem eu estou tendo que multiplicar o valor velho para achar o valor novo. Por isso que ele é chamado de fator de atualização, porque ele vai modificar o valor anterior. Ok?
Então, para o fator de atualização, nós temos 3 situações possíveis. Então, primeiro, se esse fator ele for maior que 1, certo? Isso quer dizer que houve um aumento, certo? Então, quem é esse fator? Ele vai ser 1 mais a taxa. Lembra do primeiro exemplo? O primeiro exemplo dizia que o fator deu 1,05. Ele é maior que 1. Então, houve um aumento. E o aumento foi de quanto? Certo? Se isso aqui é 1 mais a taxa, então, para descobrir quem é a taxa, eu vou fazer 1,05 menos 1, que vai ser 0,05, que é 5%. Então, veja que quando houver aumento, eu pego o fator de atualização, diminuo de 1, isso vai dar a taxa percentual do aumento, certo? Outra situação é que o fator pode ser menor que 1. Quando isso acontecer, quer dizer que ocorreu um desconto. E o fator, nesse caso, é 1 menos a taxa. Lembra no outro caso que tinha dado um desconto de 10%? Então, o fator de atualização foi 0,90 ou 0,9. Então, para descobrir de quanto foi o desconto, então, eu vou pegar a taxa. Para saber a taxa, eu vou fazer 1 menos 0,9, que vai dar 0,1, que é 10%. Então, aqui em cima foi 5% de aumento, aqui foi 10% de desconto, tá? E quando o fator de atualização é igual a 1, é porque não houve variação. Justamente, se eu pego uma quantia e divido por ela mesma, nem houve aumento, nem houve desconto, ela se manteve a mesma. Então, não houve mudança no valor velho, do valor velho para o valor novo, não houve alteração, tá? Não houve variação, certo? Vamos para mais outras situações aqui. E quando a gente tem aumentos e descontos sucessivos? Sucessivos quer dizer que um ocorre após o outro. Então, para compor vários aumentos e ou descontos, basta multiplicar os vários fatores individuais e assim obter o fator acumulado, que nada mais é do que o fator de atualização entre o primeiro e o último valor considerado, independentemente dos valores intermediários. O que quer dizer isso? Quando uma mercadoria, um produto ou um valor, ele sofre aumentos ao longo do tempo ou descontos ao longo do tempo, percentuais, para encontrar o quanto ele aumentou no final ou diminuiu no final, eu vou ter que pegar os fatores e multiplicar um pelo outro aqui. É mais fácil explicar isso aqui com um exemplo. Então, eu vou ter o fator acumulado. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Vou responder esse problema 1 de duas maneiras diferentes. Usando a ideia de porcentagem, que nós já conhecemos e nós fizemos lá nos primeiros exemplos, e usando a ideia de fator acumulado, para vocês compreenderem qual a relação que existe entre as duas. Então, aqui, se a taxa de inflação de janeiro é de 6% e a de fevereiro é de 5%, então a taxa de inflação no bimestre de janeiro-fevereiro é de... Então, vamos lá. O primeiro modo de fazer isso aqui seria, considerando V0, um valor inicial qualquer, que eu não sei, quando nós temos um valor e sobre esse valor vai incidir a inflação, tá? Que são os valores dos produtos. Então, vamos chamar de V0 o valor inicial. Se houve, em janeiro, uma inflação de 6%, quer dizer que houve um aumento de 6%, concordam? Logo, se houve um aumento de 6%, em cima de quem? Desse valor inicial, quer dizer que o valor atualizado dele vai ser 106% do valor inicial, já que houve um aumento. Então, eu vou ter que pegar os 100% mais 6% do valor inicial e eu vou ter esse valor aqui que se refere ao valor de janeiro, que vai ser 1,06 vezes V0, transformando em vezes, transformando a taxa percentual em número, eu vou ter essa informação aqui que refere-se ao valor atualizado em janeiro. Em fevereiro, houve outro aumento de 5%, só que lembre que não é mais em cima do valor inicial, é em cima do valor de janeiro, e o valor de janeiro é esse aqui, ó, certo?
Então, se houve 5% de aumento, quer dizer que vai ser 100 mais 5%, ou seja, 105% do que eu tinha em janeiro. Então, aí vai ser, transformando esse 105% em número, vai ficar 1,05. Transformando de em vezes, vai ficar vezes. O que era que eu tinha em janeiro? Eu tinha isso aqui. 1,06 vezes V0. Então, no lugar de janeiro, eu coloquei isso aqui. 1,06 vezes V0. Com essa informação, multiplicando os valores, eu vou ter 1,113 vezes V0. Observe que o valor inicial aqui, ele está multiplicado por esse número, que se refere ao fator acumulado dos 2 meses. Logo, para eu saber a taxa percentual que houve, observe que o fator de atualização aqui, que é esse aqui, é maior que 1, certo? Se ele é maior que 1, houve aumento. Então, para descobrir a taxa, eu vou fazer esse valor menos 1, dá 0,113, que transformando em percentual quer dizer que é 11,3%, ou seja, houve um aumento de 11,3% acumulado de janeiro para fevereiro. Muita gente tem a tendência logo de fazer assim, ó, 6 mais 5%, dá 11%. Aí já viria aqui no 11, ó, e marcaria. Só que a gente tem que ter cuidado com isso, porque 6% é um valor que incide sobre janeiro. 5% não incide sobre janeiro também, ele incide sobre fevereiro, que já foi atualizado. Então, eu não posso simplesmente somar as taxas, tá? Outra informação, outra forma de fazer é usando a fórmula do fator acumulado, que é aquela que a gente viu. Então, o fator acumulado vai ser o produto ou a multiplicação de todos os fatores de atualização. Quem é F1 aqui? É o primeiro fator de atualização, que vai ser calculado como? É sempre, como aqui é um aumento, inflação é um aumento, então vai ser 1 mais a taxa. A taxa, como é de 6%, eu transformei em decimal, tá? Que é os 6%, e 1 mais isso vai dar 1,06. Então, o meu primeiro fator é 1,06. O fator 2 vai ser 1 mais 0,05, já que também houve um acréscimo de 5% em fevereiro. Então, 1 mais 0,05, que aqui é 5%, vai dar 1,05. E agora, para achar o fator acumulado, é só multiplicar as duas taxas de aumento. Os dois fatores de aumento, desculpe. Então, multiplicando dá 1,113. Vejam que é o mesmo valor que deu aqui. E aí, para eu saber a taxa de aumento, como o fator acumulado aqui foi maior que 1, eu faço 1,113 menos 1, que dá o valor 0,113, que é 11,3%. Vejam que ficou bem mais fácil de fazer da segunda forma. Só que eu quis fazer da primeira para você entender por que está multiplicando sempre os valores. Por que aqui no fator, por que na fórmula do fator acumulado, a gente multiplica os fatores? Porque sempre é um percentual de outro percentual, de outro percentual, então é vezes. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Em uma liquidação, os preços dos artigos de uma loja são reduzidos em 20% de seu valor. Terminada a liquidação e pretendendo voltar aos preços originais, de que porcentagem devem ser acrescidos os preços da liquidação? Muita gente ainda confunde a ideia de se eu dou um desconto de 20% numa mercadoria, para ela voltar ao preço anterior, eu vou ter que acrescentar de novo 20%. Temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Uma mercadoria hoje que custa R$100, se eu dou um desconto de 20%, ela passa a custar 80%. Para ela voltar para os 100%, eu vou ter que aplicar um percentual sobre R$80 e não mais sobre 100. Então, nesse caso, não vai ser de novo 20% que eu vou poder aplicar. Se eu colocar 20% de 80, não vai voltar a ser R$100. Então, de quanto vai ser esse percentual? Então, veja que nesse caso aqui, vão ser feitas duas coisas. Um desconto e um acréscimo. Então, vamos ver como é que ficaria isso usando a fórmula do fator acumulado. Vejam que vão ser aplicados dois fatores, um de desconto e um de acréscimo. Então, vamos lá. E nessa história, a mercadoria vai voltar a ser o preço original dela, que é o valor inicial, tá? Então, o fator acumulado 1, o fator de atualização 1, como é um desconto,
tá? Então, eu vou fazer 1 menos a taxa. Isso aqui é os 20% de desconto. Porque primeiro eu vou fazer o desconto. Então, 1 menos 0,2 dá 0,8, tá? O fator de desconto 2 é o que eu quero descobrir. Que eu não conheço, eu não sei quanto vai ser o percentual que eu vou dar, certo? E quem é o fator acumulado? Nesse caso, o fator acumulado ele vai ser 1. Por quê? Porque quando eu multiplicar por um valor e depois multiplicar pelo outro valor, a mercadoria vai ter que voltar a ser o que ela era antes, ou seja, 100%. E 100% é quanto? 1. Certo? Então, o fator acumulado nesse caso é 1, porque a mercadoria volta, quando eu multiplicar as duas taxas sobre ela, ela volta a ser o que ela era antes, ou seja, 100% dela, 1. Tá? Então, substituindo a fórmula, meu fator acumulado é 1, então substitui por 1. F1 é 0,8 vezes F2, que é o que eu quero saber. Continuando aqui, então F2 vai ser 1 dividido por 0,8, que é igual a 1,25. Observe que o fator aqui deu maior que 1, justamente porque no segundo momento eu vou ter que dar um acréscimo. A porcentagem vai ser de acréscimo, não de desconto. E para descobrir de quanto é o percentual de acréscimo, é só fazer 1,25 menos 1, que dá 0,25, que é 25%. Ok, gente? Vamos para o próximo exemplo. Um fogão cujo preço à vista é de R$ 680 tem um acréscimo de 5% no seu preço se for pago em 3 prestações iguais. Qual é o valor de cada prestação? Tenho certeza absoluta que vocês sabem resolver esse problema por vários caminhos, tá? Usando regra de 3, usando proporcionalidade. Existem várias formas de resolver problemas com porcentagem. Eu vou usar aqui a mesma ideia de fator de atualização para vocês poderem fazer o link entre o que a gente está conversando, tá? E o que vocês já conhecem, que vocês já têm conhecimento. Então, aqui, ó, vejam que o meu valor atual, meu valor velho, né, aqui no caso, é 680, ele vai passar a ser um valor novo, que é resultado de um acréscimo de 5% no seu preço. Então, isso significa que o valor novo vai ser 105% de 680, certo? Já que vai ser os 100% mais o acréscimo de 5%, tá? Como aqui é DI, né? Então, eu vou trocar esse DI por vezes. Então, vai ser 680 vezes essa taxa, que transformando no número decimal vai ser 1,05. Ou seja, esse 1,05 é meu fator de atualização. E multiplicando 680 por 1,05, eu obtenho 714, que é o produto com preço atualizado. E aí, esse preço é o que vai ser dividido em 3 prestações iguais, ou seja, 238. Então, cada prestação vai custar R$ 238. Veja que dá para fazer isso de uma forma bem direta. Se eu estou fazendo uso, inclusive, de calculadora em um determinado lugar, eu sei que eu estou em uma loja e eu sei que aquela loja vai cobrar uma taxa caso eu vá pagar a prazo, então basta multiplicar o número que eu tenho, que é o preço do produto atual, vezes 1 mais a taxa. E aí eu já acho direto o resultado atualizado do produto. Ok? Aqui, quarto e último exemplo. A tabela a seguir mostra a variação do preço do dólar em uma semana qualquer, em termos percentuais. No valor acumulado desses 5 dias, o que aconteceu com o preço do dólar? Subiu, caiu, quanto por cento? Então, vejam só. Aqui o dólar sofreu uma variação durante a semana. Na segunda-feira ele teve uma queda de 2,35% sobre o que ele era. Já na terça houve um acréscimo de 1,37% só sobre o preço que ele era na segunda, né? Na quarta houve um aumento de 1,05% sobre o que ele era na terça e assim sucessivamente. Então vejam que é taxa sobre taxa, tá? Então isso é um fator de atualização. Aqui nós temos descontos e aumentos sucessivos. Então vou usar a fórmula do fator acumulado, tá? E para isso, como nós temos 5 situações, então vamos ter 5 fatores. O fator 1, houve um desconto, houve uma queda de 2,35%. Então, para descobrir o fator 1, eu vou fazer 1 menos essa taxa, transformando ela em número decimal. Lembre que a vírgula vai deslocar-se 2 casas para a esquerda, já que aqui vou transformar de porcentagem para número. Então, vai ficar 0,0235. Então, 1 menos isso dá 0,9765.
O fator acumulado 2, aqui, como houve um acréscimo, houve um aumento no valor do dólar, então, eu vou fazer 1 mais a taxa. Então, novamente, transformando ela em decimal, adiciono e encontro o fator atualizado. O fator 3 também é um aumento, então vai ser 1 mais a taxa. Então, fica 1,0105. O fator 4, aqui houve uma queda no preço do dólar. Então, eu vou fazer 1 menos essa taxa. Então, vai ficar 0,9987. E no fator 5, houve um aumento no valor do dólar. Então, vai ficar 1 mais a taxa, 1,0021. Agora, para descobrir se subiu ou se desceu, ou se manteve-se, eu vou fazer o fator acumulado. Então, multiplicando todos esses valores aqui, eu encontro aproximadamente 1,00107. Observe que isso aqui é maior que 1, então isso significa que o dólar subiu, ok? Agora, vamos ver de quanto por cento foi esse aumento. Então, como ele é maior que 1, eu vou fazer, para calcular a taxa, você vai fazer isso aqui, menos 1, vai dar 0,00107, transformando em porcentagem, só andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, vai dar 0,107%. Ou seja, houve um aumento de 0,107%. Ela subiu 0,107%. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, é só entrar em contato que a gente esclarece, tá? Um abraço a todos.